Boa tarde. Dando continuidade aos nossos trabalhos, contamos com a presença do professor Celso Fernandes Campilongo. O professor possui pós-graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, em 1980, mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo, 1987, doutorado pela Universidade de São Paulo, 1991. Atualmente é professor assistente doutor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro da comissão da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e coordenador do curso de extensão da Sociedade Brasileira de Direito Público. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Filosofia, Sociologia e Teoria Geral do Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria dos sistemas, poder judiciário, judicialização da política e politização do direito. Professor, agradecemos mais uma vez a sua presença e passo-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiríssimo lugar, de agradecer à Fundação Lia Maria de Aguiar, ao Instituto Prometeus, pelo convite, pela possibilidade de participar desse seminário. Para mim é uma grande satisfação, uma grande honra, um seminário com expositores muito renomados, expositores ilustres, e talvez de todos estes, o único que venha da área jurídica seja eu. Então, uma deferência muito especial poder falar sobre a crise da representação e a perda do espaço público desde esta perspectiva, que talvez não seja a perspectiva, ainda que os expositores venham de setores heterogêneos, todos com experiência nas ciências sociais, na sociologia, na ciência política. Esta apresentação que eu farei tem, evidentemente, uma conotação um pouco mais jurídica, mas uma conotação também muito atrelada à sociologia jurídica, de modo especial, e a sociologia jurídica com um forte suporte da teoria dos sistemas. Claro que numa exposição curta nós não temos tempo de apresentar estes postulados, o que está por trás da construção, mas eu preparei, como havia um pedido, um texto. Eu preparei um texto que é um texto pequeno, é um texto que tem sete páginas. 7 páginas eu leio em menos do que 50 minutos, de maneira que eu vou lendo o texto, glosando o texto, fazendo os comentários e ao final, eventualmente, se nós ainda tivermos o tempo suficiente, complemento com algumas considerações aqui que fechariam a discussão. Eu confesso que escrevi o meu texto tendo muito em mente o trabalho, a justificativa do fórum, justificativa do tema, escrito pela professora Maria das Graças de Souza. Claro que estou fazendo a minha leitura, digamos, tomei como agenda temática alguns problemas que são levantados pelo texto da professora. Claro que estou trabalhando esses textos da minha perspectiva, tentando dialogar com esta agenda temática. Diria que o roteiro é inspirado no texto da professora Maria das Graças de Souza. Eu dividi o meu texto em quatro partes. Uma parte intitulada A Crise da Representação Política, outra, Fatores de Instabilidade da Representação, uma terceira parte que
estabelece um diálogo entre representação política e opinião pública. E finalmente, uma parte mais conclusiva, que eu chamei de a representação política e ambição totalizante. Eu começo, então, a leitura do texto. Crise da representação política, crise da democracia representativa, basta que se observe figuras como o senador Sarney ou o primeiro-ministro Berlusconi para que logo se afirme crise da democracia. Curiosamente, a crítica costuma ser pouco reflexiva. Quão representativa é a representação? Ou então, quão democrática é a própria democracia? Essas perguntas geralmente vêm obscurecidas pela acusação. Democracia e representação estão em crise. Juristas, economistas, cientistas políticos, enfim, cientistas sociais, quando não encontram explicações consistentes para seus temas, rapidamente põem a culpa nos próprios temas. Crise é a crise das instituições e não das explicações. A crise da democracia representativa não é um fenômeno brasileiro. Com variações, a crise é generalizada. Onde temos muita saúva e pouca saúde, para lembrarmos do Mário de Andrade, também temos crise de representação. Onde, ao reverso, não se conhece a saúva e a saúde é um direito, a crise da democracia representativa também se faz presente. Não há metrópole ou colônia, centro ou periferia, países desenvolvidos ou emergentes, quando o tema é o funcionamento da democracia. Por que ela não funciona? Ou por que ela funciona, muitas vezes, de maneira deficiente? A democracia ganhou, ao longo do século XX, depois de incontáveis turbulências e recaídas, elevado reconhecimento. Somos todos democráticos. Mas o que significa reconhecer os méritos da democracia representativa? Estabilidade? Certeza? Consenso? Nada disso. O mundo dos princípios e dos valores une, provoca o amálgama e a catálise das diferenças. Abre mão das escolhas. O mundo da democracia é instável, é incerto e é complexo. Ama a diferença e serás democrático, diz o ditado. Esse é o trunfo da democracia, sua capacidade de alargar o espaço das decisões, manter sempre abertas as possibilidades de escolha, transformar simultaneidades em opções diferidas ao longo do tempo. Talvez aqui a gente já possa estabelecer, infelizmente eu não assisti toda a exposição do professor Demétrio, mas a reclamação do professor Demétrio, ou a crítica a uma estatalização, a suposta estatalização da sociedade civil brasileira, talvez, na minha chave de leitura, esteja relacionada a este ponto. Se o característico da democracia é manter abertas as possibilidades de escolha, e eu suprimo o espaço da crítica, eu tenho aqui um espaço de risco, um perigo para a democracia. Dessa perspectiva, se aplicados critérios democráticos à análise da democracia, vislumbra-se o que está em crise. A política moderna pode transformar qualquer tema em tema de decisão política. Isso equivale a dizer que, constantemente, surgem novos temas. Uma decisão abre margem a tantas outras novas. Qual a estabilidade da democracia representativa? Sua nota verdadeiramente democrática é a contingência, reversibilidade